fazer, né? Então, a coisa mais importante, assim, quando a gente vai fazer a primeira análise, a gente vai fazer o curso de teoria de campo, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar um pouco a discussão dos campos livres e as funções livres, né? Campos livres e funções, né? Pausa aqui. Mais ou menos é por essa direção que a gente vai caminhar, certo? Vou tentar fazer tudo de uma forma mais enxuta possível, para que depois vocês possam ter acesso e complementar o material discutido aqui com os livros. A minha tendência vai ser fazer aqui na sala, tentar fazer aqui na sala o que a gente normalmente não encontra nos livros, fazer discussões mais relacionadas a questões de trabalho, né? As dificuldades que a gente pode encontrar. E aquilo que é canônico, está claro, vocês podem ter acesso aos livros aí, todos os livros bons que a gente conhece aí, que eu mencionei aqui, e as próprias aulas do ano passado para tirar alguns detalhes da parte. Então não vou fazer um curso em que eu pretendo dar aqui tudo. Eu vou tentar aqui trazer discussão, né? Orientar, fazer alguns problemas, quer dizer, trabalhar em algumas situações menos convencionais e deixar aquilo que é mais convencional, que está tão bem descrito nos livros aí, vocês podem seguir os livros ou algumas outras aulas. Tem aula, eu não sei se o pessoal se tem as aulas da USP filmadas, de repente o pessoal da USP já tem aula filmada de teoria de campo, eu não sei. Ou então até mesmo teoria de campos, as aulas do CERN, aulas de repente nos Estados Unidos, do ICPP. Isso aí vocês têm que buscar também material. Do ICPP provavelmente o diploma pode ser que esteja sendo filmado, né? Pode ser. O Narai? Oi? Narai, entendeu? As aulas do Narai, então. Interessante. Vocês deem uma olhada também. Às vezes é mais interessante até isso do que ficar olhando os livros, né? Porque é aula viva, assim, né? O mais interessante é que tem as aulas de Coleman. Ah, tem filmadas? Tem filmadas as aulas de Coleman. De lá do Harvard ou do MIT, não sei. Não, do Harvard. Harvard, né? Ah, das aulas que ele deu em Harvard mesmo. Ah, está em branco e preto aí. É meio interessante. Mas está todo em PDF, traduzido. Então, que maravilha, olha só. Poxa. Então, qual? Então, é a referência, né? O curso é completo, sim, um curso completo, que eu chamo? Então, coisa boa, eu nem sabia. Depois eu vou dar uma olhadinha também. Depois você consegue o link? Tá aí maluco, né? Boa! Era o mestre. Bom, então nós vamos começar
começar a discutir um pouco essa questão dos campos livres. Então, vou sempre tentar trazer a discussão da simetria em cima desse tópico que a gente vai estar discutindo. Então, campo livre e as funções de Green e simetria, né? Onde é que a gente vai ver esse simetria? Bom, eu vou supor o seguinte, né? Sempre que eu falar do campo livre agora, a gente vai começar com o lagrangiano clássico, com os campos clássicos, a simetria clássica. Eu vou sempre imaginar que vocês já fizeram um curso de mecânica, né? Viu o teorema de Miller, viu a simetria. Bom, só para fixar essa ideia, vamos supor que a gente tem um conjunto de campos escalares e no caso mais simples possível, campos reais. Então vamos supor que a gente tem um conjunto de N campos reais. Tá? Todos reais. Escalares reais. Não vou ainda colocar a argumentação de simetria, não. Vamos dizer que a gente queira propor. Então esses campos são N e a gente vai propor algum tipo de, ainda para campo livre, uma densidade lagrangiana para esses campos aqui, da forma mais geral possível. Então, termo cinético, nós sabemos que tem que ter derivados. Então, a gente pode imaginar um termo desse tipo assim. Vamos colocar aqui, nada me impede de colocar aqui uma matriz paramétrica, uma matriz de parâmetros constante, né? Vou colocar assim, φ. Tá, menos uma outra matriz aqui que a gente pode chamar de N. Em geral, a gente coloca a notação N2, né? Para indicar que é uma matriz que tem dimensão de massa ao quadrado. Mas não significa que essa matriz seja o quadrado de nada, não. É uma notação, é uma matriz de parâmetros que tem dimensão de massa ao quadrado. Então, a gente tem essa matriz aqui, N2, eu poderia também chamar de uma matriz N, sempre considerando que essa matriz aqui, os elementos dessa matriz são objetos com dimensão de massa ao quadrado. Então, normalmente, a gente grava na literatura N2 de Jordan, mas não significa que essa matriz ela é N vezes N, não. Tá? É uma matriz que a gente chama de N2 e que tem parâmetros que são dimensão de massa ao quadrado. Poderia também fazer isso, desde que eu lembre que essa matriz aqui, os elementos dela têm dimensão de massa ao quadrado. Aí não vamos colocar termos de interação. Então, apesar que a gente tem um conjunto de campos livres aí. Tá. Olha só. Bom, a gente pode tirar as equações de Euler-Lagrange, tá? A gente pensar que esses... Então tem várias coisas. Vamos dizer que a gente ainda esteja olhando a discussão um pouco clássica ainda. A gente faz o princípio variacional, né? Não vou usar as equações de Euler, vou fazer a variação. A gente faz essa variação aqui. Bom, vamos pensar aqui uma coisa. Devido à simetria desse termo, essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Claro, eu estou falando de matriz porque isso aqui são objetos com dois índices no espaço de campos. Se a gente quiser, a gente pode escrever isso dessa forma aqui. Eu posso pegar esses campos φ, né, definir um n-plate φ no espaço dos campos, o n campos. Posso colocar os n campos sob a forma de um vetor coluna no espaço de campos. Então, aquela relação, em vez de ficar escrevendo K1, 1, DNIF 1, DNIF 1, K1, 2, DNIF 1, DNIF 2, K1, 3, fazer aquela expansão toda, vou colocar isso em forma matricial. Eu pego esses φs, organizo sob a forma de um vetor coluna, então esse lagrangiano pode ser escrito desse modo aqui. DNIF φ transposto, matriz kappa, DNIF menos φ transposto, aqui essa matriz N2. Então, se a gente agora, isso aí é um bilinear, né, escrito num espaço vetorial n-dimensional, com essas matrizes aqui fazendo, né, o acoplamento entre as diferentes componentes dos vetores. Então, estou colocando aquela expressão em forma matricial. E aí, é claro, né, essa matriz aqui
Essa matriz aqui é simétrica. Deixa eu tirar o K transposto, né? K transposto é igual a K. Essa matriz aqui é simétrica por causa disso aqui. Essa expressão aqui é simétrica na troca de IJ. Como isso aqui é simétrico na troca de IJ, a parte antissimétrica disso automaticamente se desacopla. Então essa matriz resulta simétrica. Como essa matriz N2 também é uma matriz simétrica. Então eu tenho duas matrizes simétricas N por N. Bom, tirando as equações de Euler-Lagrange, vai fazer o princípio variacional. Vamos variar isso aqui, isso vezes isso, mais isso, variação disso, a mesma coisa aqui. Vai dar um fator 2, tirando as equações de Euler-Lagrange, o que a gente vai fazer? Vai integrar por partes esse cara aqui. Então a gente vai ter como equação de campo, kappa, da Lambertiana, botando kappa, matriz kappa, da Lambertiana, φ. Então, esse cara aqui, pela integração por parte, vai sair com sinal menos. Esse aqui já tem sinal menos, então vai ficar tudo assim, mais. Vou escrever assim. Então, em forma matricial, vamos dizer que os campos estejam livres, tenham colocado fontes externas. Se a gente quisesse, poderia ter colocado aqui as fontes também, né? Mais, JI. O J transposto fica. E aí a gente ganharia aqui menos, se quiser colocar as fontes, a gente coloca também essa equação. No fundo, essa equação aqui está dizendo para nós isso, né? Kappa e J. Essa matriz aqui, M2, IJ, igual a JI. Então são as equações de Euler-Lagrange que eu estou tirando daqui. Bom, se tem fonte, né? Pode iniciar, vamos pegar os campos livres de fontes, né? E podemos estudar as equações homogêneas a partir daí. Bom. Primeira pergunta, o que está sendo descrito aí? A gente pode, de uma certa maneira, se quiser pensar quais são as propriedades que essa matriz aqui tem que ter. Essa matriz é uma matriz simétrica. Agora a pergunta é, será que essa matriz é inversível, né? Porque aqui a gente tem a seguinte questão. Se nós formos tirar o momento canônico associado ao campo I, né? O momento canônico em relação ao campo φ, né? Derivar em relação a ponto, vou pegar a derivada temporal aqui. Isso aqui é, no fundo, vai ser kappa, ficando na parte temporal, kappa e J. Vamos fazer o seguinte, perdão, tá? Vamos colocar o fator meio aqui, melhor, vamos normalizar botando o meio aqui, devido às propriedades de simetria, vamos botar o meio aqui, que é a matriz simétrica, então é mais natural, como os campos são reais, para evitar a contagem dupla, né? Quando a gente faz a variação, vamos botar o fator meio. Então, ajustem aí com o fator meio. Então, quando a gente derivar isso aqui em relação... Então, esse primeiro termo, né? Vai ser o meio de kappa e J φ. Já veria isso aqui em relação, sei lá, de kappa ponto. Vou derivar esse termo aqui, depois vou derivar esse termo aqui. Devido à simetria da matriz, né? Os dois termos se juntam, então a gente vai ter isso aqui. Então, isso aí são os momentos canônicos, o momento canônico associado ao campo I vai depender, em princípio, dos demais campos, porque nós temos essa matriz aqui que
faz, né, o acoplamento dos campos. Parece. Bom, outra questão importante que a gente coloca aí, aqui, é a questão da positividade. Então aqui nós já temos uma questão. Se nós queremos, né, na formulação hamiltoniana, passar das chamadas velocidades generalizadas para os momentos generalizados, eu deveria ter essa relação aqui inversível. Então, em princípio, nós queremos ter uma matriz K inversível para poder garantir que eu não tenho nenhuma degenerescência, que eu possa passar desse conjunto, eu possa expressar todas as velocidades generalizadas em função dos momentos generalizados. Ou seja, deveria ter φ e ponto é K menos 1 e J e J. Certo? Poderia inverter essa relação. Se essa matriz aqui não for inversível, então nós temos um problema de degenerescência. Nós temos um problema que algum campo φ não tem propagação. Algum campo φ não é variável, não é coordenada generalizada, genuína, porque eu não consigo passar dos espaços de velocidade para os espaços de momento. Então vamos partir. Então esse é o problema que aparece. Vamos supor então que além disso a matriz K seja inversível. Então vamos dizer, a matriz K não só é simétrica, mas ela tem inversa. Se ela tem inversa, isso significa que ela não tem autovalores nulos, tá? Então, a gente está em uma situação em que a gente pode passar dos momentos das velocidades sem nenhuma singularidade. Se ela não for inversível, aí a gente pode ter alguma luz piscando aí, que a gente vai poder depois entender o que é. Mas vamos dizer que, no momento, essa matriz seja inversível. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, as equações de campo estão aqui. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, só para chamar a atenção. Então, a outra hipótese que nós estamos colocando é que, ao escrever essa densidade lagrangiana, nós estamos colocando uma matriz de capa do termo simétrico que tem a característica de ser inversível também. Bom, se essa matriz é inversível, por exemplo, eu posso já pegar essa equação aqui, né, e escrever desse modo aqui. Posso pegar, multiplicar essa matriz aqui. Vamos dizer que eu tenho a equação homogênea, né? Vamos dizer que a gente esteja trabalhando com fontes nulas, vamos pegar que a gente esteja, só para a gente ter uma ideia, na situação de J igual a 0, já partindo dessa propriedade aqui, eu simplesmente multiplico essa equação por K menos 1, então ela vamos produzir D'Alembertiano mais K menos 1 M2 φ igual a 0. Então a gente já começa a ver aqui a primeira propriedade que, na verdade, essas duas matrizes aqui estão se juntando para definirem aqui aquilo que vai ser a relação de dispersão para nós. Se a gente escrever essa equação aqui em forma de componentes, isso aqui seria D'Alembertiano, vamos colocar assim, delta e J, mais essa matriz toda aqui, kappa a menos 1, M2, Φj igual a 0. Então nós temos esse operador aqui, matricial. Na diagonal dele eu tenho sempre D'Alembertiano, e fora da diagonal, e na diagonal também eu vou ter esses termos aqui, mais M2 igual a 0. Então essa equação aqui, né, para isso aqui ser igual a 0, eu ter campos não triviais, é preciso, né? Eu quero ter configurações de campo não triviais, eu tenho um operador O e J, atuando em J igual a 0. Eu quero ter configurações de campo não triviais, é preciso que esse operador aqui não pode ser inversível. Tem que ter determinante nulo, né? O determinante dele igual a 0, o fato do determinante dele ser igual a 0, significa que eu possa ter soluções não triviais desse sistema, senão as soluções seriam triviais. Então, a condição do determinante dessa matriz aqui
Lambertiano, delta e J mais capa. Delta e J é a matriz identidade, isso aqui é a matriz identidade, N por N, o espaço dos campos, mais capa N2 é igual a zero. Então, essa condição aqui, no espaço dos momenta, vamos passar logo para o espaço dos momenta, onde o dado lambertiano fica menos capa 2, menos isso aqui, igual a zero. Então, esse capa pequeno aqui é o momento. Então, agora passando para o espaço dos momenta, né, da lambertiano, menos capa 2. E é claro, o campo que está aqui, eu vou fazer a transformada de Fourier, na verdade, dessa equação aí só para você. Mas vai aparecer essa matriz aqui de momento. Então, o determinante dessa matriz aqui sendo zero, essa aqui é uma matriz N por N, quer dizer, isso aqui é uma equação, tipo uma equação circular. Capa 2 vezes isso, menos isso aqui, igual a zero. Então, tem um polinômio de grau capa 2 elevado a N, esse determinante aqui. Então, isso aqui vai me dar a relação de dispersão. Então, a partir daqui, eu vou ver quais são as massas, né, dos plantas que estão. Então, isso é uma maneira de ver o problema. Vamos colocar. Depois a gente vai estudar possíveis condições de simetria. Eu estou sempre trabalhando com a hipótese, nesse momento, que a matriz capa seja inversão. Vamos ver uma outra condição importante aí, que é a seguinte. Bom, vou pegar a equação aqui da seguinte, vou fazer a seguinte coisa. Vamos pegar a nossa equação de campo, como ela estava antes, né? Ela estava assim. Então, a matricial, capa, lambertiano, φ, mais M2, φ igual a zero. Vamos colocar fontes no. Lembrando com fontes no. Pegamos campos livres, realmente. Certo? Que é aquela, no fundo, aquela equação aí. Eu vou trabalhar no espaço dos momentos. Então, essa equação aqui eu posso escrever assim: capa. Bom, nós aqui, H cortado igual a C igual. Não, também colocando. Só chamando esse negócio. Então, isso aqui é em 2 pontos. Menos capa. Laplaciano de φ. Vamos sobre D2, DT2, menos Laplaciano. Estou só explicitando isso aqui, para a gente ver como é que fica a discussão da energia do sistema. Então, isso é uma equação matricial. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui, no fundo, só para ficar bem claro que nós estamos fazendo. Isso aqui, no fundo, é essa equação aqui. K, IJ, derivada temporal 2 vezes, menos capa, IJ, Laplaciano de φJ, mais M2, IJ, igual a zero. Então, ao invés de trabalhar dessa forma aqui, em termos dos N campos componentes, nós estamos trabalhando com o N plate. N campos, né, sob a forma de um único campo. Então, vamos trabalhar de uma forma mais concisa. Mas, no fundo, eu estou fazendo isso aqui. Então, vamos pegar essa equação aqui. E vamos tentar fazer em forma matricial, depois a gente... Ou seja, suponhamos que eu pegue essa equação toda aqui e multiplique essa equação por φ ponto. Então, eu vou multiplicar essa equação por φ ponto aqui, por φ derivada temporal aqui, por φ derivada temporal aqui. Então, eu vou pegar essa equação de Klein-Gordon, no fundo, o que eu estaria fazendo é isso. Peguei a equação de Klein-Gordon, da Lambertiano, mais M2φ. Vamos pegar um campo só para a gente acompanhar o que a gente está fazendo. Pegamos a equação de Klein-Gordon. Então, φ dois pontos, menos Laplaciano de φ, mais M2φ igual a zero.
que eu faço quando eu multiplico a equação de Klein-Gordon por φ? Estou produzindo aqui, né? Nada mais, nada menos. Esse termo aqui vai ficar nada mais, nada menos do que derivada temporal de 1/2 de φ ponto ao quadrado. É esse primeiro termo. Esse segundo termo aqui é menos laplaciano de φ ponto. Vamos colocar assim, φ ponto. Menos φ ponto, desculpa. Laplaciano de φ. Já dá um jeitinho nesse termo. E esse termo que ficou aqui é φ ponto φ. Então esse termo aqui eu posso escrever como sendo ddt de 1/2 de N2 φ2. Certo? A derivada desse cara aqui é 2 φ ponto, que é justamente o que eu tenho. Então eu produzo essa derivada temporal aqui e produzo essa derivada temporal aqui. Esse termo aqui, que é φ ponto, eu estou escrevendo assim. Posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira, pensando assim. Podemos pegar, isso aqui é φ ponto, divergência do gradiente de φ. Isso que eu tenho aqui, ou vou até querer colocar assim, para ficar mais fácil. Isso aqui é φ ponto, depois a gente joga para lá. Derivada I de φ. Então eu posso escrever esse termo da seguinte maneira. I de φ ponto. Claro, a derivada esse não está aqui, mas essas duas derivadas da ponta. Esse termo aqui é esse termo menos DI de ponto DI. Tá? Esse termo aqui, que é isso aqui, no fundo, isso aqui é o Laplaciano, e esse Laplaciano aqui, eu posso pensar, essas duas derivadas estão atuando em φ, eu uso aqui a propriedade da regra de Leibniz, a derivada desse produto aqui, menos isso aqui, é exatamente esse termo que está aqui. Então, esse termo que está aqui, eu boto dessa forma. Agora, esse termo que está aqui, tudo bem, é uma divergência. Então, esse termo que está aqui é divergência de ponto gradiente de φ. É esse termo. Esse termo que está aqui, ó, esse cara é igual a esse, derivada temporal. Então, esse termo que está aqui, eu posso escrever. Então, isso aqui que está aqui, tem sinal menos aqui em frente a tudo. Então, esse termo aqui é menos ddt de 1/2 gradiente de φ escalar. Gradiente de φ. Certo? Esqueci isso aqui, fizemos isso aqui, isso aqui. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou produzir 1/2 da derivada do gradiente desse cara, vezes esse, mais 1/2 desse vezes o gradiente desse. Os dois termos são iguais, o fator meio desaparece. Então, esse termo aqui nada mais é do que também uma derivada temporal de 1/2 do gradiente de φ ao quadrado. Então, a gente conseguiu transformar essa equação numa lei de conservação. Eu tenho ddt de 1/2 de φ ponto ao quadrado. E aí tem esse sinal menos aqui, com esse sinal menos aqui, fica o sinal mais 1/2 do gradiente de φ escalar gradiente de φ. Esse termo aqui foi levado em conta, esse termo aqui foi levado em conta, e esse termo aqui foi levado em conta. Mais 1/2 de N2 e menos divergência de φ ponto gradiente dose. Então, isso aqui é a lei de conservação, né? Dando justamente a conservação da energia do momento do campo. Isso aqui é a densidade de energia, campo, o fundo é o hamiltoniano, do campo de Klein-Gordon, e esse cara aqui, a gente pode incorporar, botar mais aqui, e botar esse menos aqui, e isso aqui faz o papel da densidade de momento, seria o vetor de Point, digamos assim, né? O vetor de Point associado ao campo de Klein-Gordon. Lá do eletromagnetismo, isso aqui é vetorial B, né?
isso vai cuidar da densidade de energia. Então, isso eu estou querendo falar com o ponto de essas condições, no que a gente está querendo, quando a gente multiplica essa equação aqui por φ e ponto, eu vou seguir tudo isso aqui. Eu vou, no fundo, produzir, no fundo, o que a gente vai querer extrair daqui vai ser o tensor de energia momento